Como é que reduz essa tela? Tá gravando? Tá, vamos lá. Então, boa tarde. Eu vou retomar, eu vou começar, né, a apresentação retomando o que, se não me engano, a Clarissa falou na semana passada sobre semicondutores intrínsecos, tá? Peraí. Não estou conseguindo passar o slide. Foi. Semicondutores intrínsecos. Faltou um S aqui, mas ninguém leu. Problema não. Não se preocupe com essas coisas. Bom, o semicondutor intrínseco é o semicondutor puro, né? Não tem nenhuma impureza dentro dele. Então, a excitação dentro dele é basicamente a excitação térmica. Então, os elétrons estão na camada de valência, estão na banda de valência, e com uma excitação térmica, ele sai da banda de valência e vai para a banda de condução. Então, cria esse par elétron e buraco. Então, por isso que no semicondutor intrínseco é muito claro que a densidade de elétron é igual à densidade de buraco. Beleza? E a função de Fermi. O que é a função de Fermi? Né? A função de Fermi ela é a densidade, ela é a probabilidade de um estado... De um elétron ocupar um estado. Do elétron ocupar um estado, numa dada energia É E. isso? E como a gente viu na apresentação passada, é dada por essa expressão aqui, que está aqui. Estão vendo meu cursor? Então, Sim, dá para ver. Então, passando... agora a gente vai entrar em um caso em que... Imagine que poucos elétrons foram excitados dentro do seu semicondutor intrínseco. Se poucos elétrons foram excitados, se vocês repararem, eu repeti a função de Fermi inicial. Tá? Se poucos elétrons foram excitados, então isso aqui é verdade. Porque, como eu falei, a excitação é basicamente térmica, né? É a excitação térmica. Então, se poucos elétrons foram excitados, a temperatura é baixa. Essa temperatura aqui é baixa. Então, essa conta é válida. Essa conta é verdadeira. E se isso acontece, a função de Fermi é muito menor do que 1. Se a função de Fermi é muito menor do que 1, esse semicondutor é um não degenerado. Beleza? E a gente pode aproximar essa função aqui para isso. Como? Vocês estão vendo esse termo E menos EF dividido por KBT? Se o denominador é muito menor, então essa divisão é um número muito grande. Então, se esse número é muito grande, esse 1 é desprezível. Cadê o mouse? Acho que a sensibilidade está muito alta. Esse 1 aqui é desprezível. Então, esse 1 some, certo? E fica essa expressão elevada a menos 1. Fica E elevado a essa expressão elevada a menos 1. Fica E elevado a menos essa expressão, certo? Então, a gente chega nessa aproximação. E, bom, caso contrário, caso essa aproximação não valha, ou seja, caso a temperatura seja alta, certo? Essa função não é muito menor do que 1. Ou seja, ela é próxima de 1 ou igual a 1, né? Então, ele é um semicondutor degenerado, certo? E a função é a função inteira mesmo. Beleza? Vou passar. Então, a gente quer calcular a energia de Fermi, certo? Só que para a gente calcular a energia de Fermi, a gente precisa calcular a densidade de elétron, a densidade do elétron, o N, beleza? E para calcular esse N, eu vou precisar citar 2 detalhes aqui. Para a gente calcular o N, bom, primeiro, a gente precisa dessa função de Fermi, que eu repeti aqui, a função de Fermi do semicondutor não degenerado. Repara que a cara da função de Fermi é bem parecida com a cara do N, né? O E elevado ao mesmo termo, né? Então, a gente precisa dessa função de Fermi e a gente precisa lembrar que a banda de valência e a banda de condução, elas têm um formato parabólico, a curvatura parabólica. E essa equação só vale se isso acontecer, se a curvatura for parabólica da banda de condução de valência. Então, supondo que isso vale, então essa equação N pode ser escrita, beleza? E o mesmo para a equação P, ou seja, para a densidade de buracos, e aqui densidade de elétrons, né? Sendo que tem um termo aqui, NC, né? O que é esse NC? NC é a densidade de elétrons na banda de condução, certo? E NP, esse NV, na verdade, trocou para NP aqui, não sei porquê. No outro slide estava certo. Enfim, esse N, aqui era para ser um NV aqui embaixo, tá? No último, da esquerda. Era para ser um NV.
E esse NV é a densidade de buracos na camada de valência. Beleza? Então, se a gente substitui NC lá em cima e NV lá em cima e multiplica membro a membro essas equações. Então, a gente chega nessa equação aqui. E repara que essa equação ela tem duas peculiaridades, né? Ela não depende da energia de Fermi e tudo é constante, menos da temperatura. Aí, tudo é constante menos da temperatura. Então, para uma dada temperatura, esse produto NP é constante, certo? Isso eu acho que é mais interessante bem depois, agora não, né? Mas enfim, eu achei legal citar. E lembrando, como a gente está falando de um semicondutor intrínseco, a relação aqui, o número de elétrons, a densidade de elétrons é igual à densidade de buracos. Né? Então, se a gente igualar essas duas equações aqui, igualando essas duas equações, a gente acha a nossa energia de Fermi. A nossa energia de Fermi é dada por essa expressão e a gente pode analisar ela, né? Se, por exemplo, o número de a massa efetiva dos buracos for igual à massa efetiva dos elétrons, esse termo aqui dá zero. Cadê? Esse termo aqui dá zero. E a nossa energia de Fermi está na metade do gap, né? Só que como no dia a dia a massa efetiva dos buracos é maior do que a massa efetiva dos elétrons, então, na verdade, esse termo aqui é maior do que 1, né? E isso faz com que essa energia de Fermi está acima da metade do gap. Beleza? Então, passando... Agora eu vou falar sobre semicondutores extrínsecos, né? Bom, ele é justamente o contrário dos semicondutores intrínsecos. Ele é um semicondutor que foi adicionado uma impureza dentro dele. E, bom, se foi adicionado uma impureza dentro dele, não existe mais aquela paridade entre elétron e buraco, né? Então, o elétron não é a densidade de elétron não é mais igual à densidade de buraco, né? Então, o que a gente pode dizer sobre, né? Olhando para cá, a gente tem a gente pode ver o tipo de impureza doadora, certo? A impureza doadora é aquela que cede elétron para a banda de condução. E, bom, ela começa aqui, num nível discreto, e o elétron está preso aqui, e quando ela recebe uma determinada energia, esse elétron sai desse nível e vai para a banda de condução. Isso é a impureza doadora, certo? E, bom, como é que a gente pode caracterizar esse processo, né, da saída do elétron? Tem o íon, inicialmente. Depois que ele recebe uma energia, ED, que a gente chama de energia de ionização do doador. Né? Depois que ele recebe essa energia, ele vira um íon, certo? Se sair um elétron dele, o íon fica positivo. E mais um elétron, né? Sai um elétron dele, né? Que foi para a banda de condução. Olhando agora para cá, que a gente consegue ver a impureza aceitadora, né? Que ele começa no nível discreto, certo? Cadê o mouse? Ele começa no nível discreto. E, bom, como ele quer receber elétron, ele tem que estar perto da banda de valência, né? Onde estão aglomerados elétrons, certo? Então, é por isso que ele está aqui perto. Por isso ele está aqui perto. E sai um elétron da banda de valência, certo? E vem para a banda e vem para ele, puxa para ele esse elétron. Então fica um buraco. Não sei se vocês estão vendo, porque a chamada está bem em cima do gráfico, né? E fica um buraco. Aqui. Show? Então, dá eu vou para ver, passar. sim. Dá para ver? Então, eu vou passar para o próximo slide. Então, esse é um gráfico agora. E esse gráfico é a mesma ideia desses dois gráficos. Ah, eu esqueci de falar da tabela periódica, não botei ela aqui à toa, né? Enfim, a tabela, a gente pode ver quais são os aceitadores, os íons aceitadores e os íons doadores, né? Bom, na parte 3A são os íons aceitadores. Todos esses íons aqui a gente pode ter usado como um dopante aceitador, né? E 5A e 6A a gente pode usar eles como dopantes doadores, certo? E, por exemplo, os semicondutores muito usados na eletrônica são o silício, o germânio e o arsênio, né? E um exemplo com o silício, né? A gente pega o silício e a gente pode dopar com o boro, que é um aceitador, né?
E se a gente quiser, é um aceitador, né? Ou a gente pode dopar com arsênio, se a gente quiser um doador. Beleza? Então, é basicamente isso. Passando. Esse gráfico, ele tem a mesma ideia dos gráficos. Eita, passei sem querer. Ele tem a mesma ideia desses gráficos aqui, dessas figuras, só que ele agora faz um gráfico de energia por estado do elétron, né? Densidade do estado do elétron. Foi mal. E, bom, o bom desse gráfico é que ele mostra a curvatura da banda, as curvaturas da banda de condução e as curvaturas da banda de valência, certo? E a ideia é a mesma. À esquerda a gente tem um dopante tipo N, um semicondutor tipo N, à direita um tipo P. E acho que é mais ou menos isso. Eu só ilustrei ele aqui porque futuramente a gente vai usar só esse tipo de gráfico, certo? Então a gente vai falar agora da densidade dos semicondutores extrínsecos, certo? Então, para questão da gente comparar do semicondutor intrínseco com extrínseco, eu repeti a densidade do elétron no intrínseco. Aqui é do intrínseco, certo? Bom, as equações, como a gente pode ver, de novo, são muito parecidas, a do intrínseco e a do extrínseco, que está aqui. Por quê? Porque a gente tem aquela dependência parabólica da banda de valência e da de condução. Se a gente supõe isso como verdade, então a equação vai ter essa mesma cara aqui, certo? E a gente supõe de novo a condição do semicondutor não degenerado, né? Que essa temperatura é muito baixa, a ponto que essa energia de ionização ela é muito maior que esse produto. Então, se essas duas condições acontecem, essa equação a gente pode escrever essa equação aqui, em que, bom, lembra que eu falei? Elas têm a mesma cara porque ela tem a dependência parabólica, as camadas, a curvatura das bandas é parabólica. A única diferença do intrínseco para o extrínseco é que essas densidades, aqui é NC, é a densidade dos elétrons na banda de condução, certo? E aqui é uma densidade resultante, que é formada pela densidade intrínseca do semicondutor com a densidade dos íons que você colocou, dopante. No caso, eu chamei de íon doador aqui. Dos íons. Então, é a resultante das densidades de elétrons intrínsecas, que eu chamei de N0, com as densidades dos íons que você colocou para dopar. Beleza? E esse N0, a gente pode determinar ele por essa expressão. E é isso. Foi? Então, semicondutores no dia a dia, né? Bom, no dia a dia, a temperatura ambiente está a 300 Kelvin e os nossos íons eles já estão todos ionizados, justamente por estar a 300 Kelvin, né? Então, como todos estão ionizados, a nossa densidade de elétron é a densidade de íons já ionizados. Essa densidade de íons já ionizados. E a nossa densidade de buracos vai ser a nossa densidade de aceitadores, já ionizados também. Então, quando dentro de um semicondutor tem dopantes dos dois tipos, né? Dos aceitadores e dos doadores. A concentração vai ter uma concentração equivalente, né? Vai depender de quem vai sobrepor quem. Se a densidade dos íons doadores sobrepor a densidade dos íons aceitadores, então esse semicondutor vai ser um semicondutor do tipo N, compensado, né? Que vai ser uma compensação, né? Vai ser uma concentração líquida, né? Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar, tá? Bom, agora a gente vai falar da posição do nível de Fermi, né? Em semicondutores extrínsecos. Então, por que eu, de novo, voltei com essa equação do densidade de elétron, né? Porque a densidade de elétron aqui, ela está expressa em função da energia de Fermi, que é justamente o que eu quero descobrir, a posição dela, né? Então, eu peguei ela, certo? E agora eu vou considerar duas amostras de dois semicondutores, tá? Essa primeira amostra tem uma densidade de N', doador, densidade de N', a densidade do doador N', isso. E a outra amostra tem outra densidade, ND, tá? E, bom, essas densidades, lembra que a gente está tratando de temperatura ambiente, então a densidade de elétron vai ser igual à densidade dos doadores.
na primeira amostra e a densidade dos elétrons na segunda amostra, na amostra linha, também vai ser igual, a densidade dos doadores. Se a gente, sem perda de generalidade, né, supor que a densidade linha, dos doadores linha, é maior que a densidade da outra amostra, né, dos doadores da outra amostra. Então, o nosso N' é maior do que o N, beleza? Então, jogando na equação e comparando as duas, o N' e o N, né, a gente vai ter isso aqui. A função para o nível de Fermi-linha, certo? Maior do que a função do nível de Fermi da outra amostra, beleza? E como é uma exponencial, certo? A gente, verdade, isso aqui é verdade. A gente tira isso aqui. E se a gente multiplicar a equação por -1, né, a gente tira aqui a distância entre o gap, ou seja, a banda de condução, e o nível de Fermi da amostra que tem a maior concentração de elétrons, o linha, é menor. A distância, a que tem maior concentração de elétrons, a distância da banda de condução é menor do que a outra que tem menor concentração de elétrons. Então, a gente pode dizer que quanto maior o número de elétrons, quanto maior a densidade de elétrons, menor é a distância. Ou seja, mais próximo o meu nível de Fermi está da minha banda de condução. Beleza? Bom, agora a gente vai falar de... aqui é o gráfico, né, que ilustra isso. De novo, eu não falei isso, mas o meu zero da energia está no máximo da banda de valência e o meu gap está no mínimo da banda de condução, né? A minha energia de Fermi está aqui. E essa é a distância que a gente mede, né? Esse é o EG menos EF, né? Essa distância. E por isso que a gente consegue determinar a posição do nível de Fermi. Então, esse é o outro slide, em que a gente vai falar agora olhando em relação ao número de buracos, a densidade de buracos. Em relação à densidade de buracos, então a gente olha entre a relação densidade de buracos e energia de Fermi, certo? Concorda que tem um sinal de menos aqui? Então, quanto maior a minha densidade de buracos, menor a minha energia de Fermi, certo? Então, quanto maior a densidade de buracos, mais próximo da banda de valência ele vai estar. Foi? Então, quanto maior for... Está escrito aqui, né? Entendeu? E é isso. Bom. Deixa eu colocar o meu agora. A pergunta é, vale a pena fazer alguns comentários? Eu acho que vale a pena. Não sei, é fluida a continuação? Você vai continuar exatamente como falou? Agora eu vou falar do degenerado. Então então a gente fala no final. A gente comenta no final. Você. A gente tem que parar de compartilhar a tela, Vinícius. Foi mal. Peraí. Achou aí? Mas eu parei. Não. Acho que é lá em cima. Eu acho que Alt S é o atalho. Alt S. Foi. Foi. Vocês estão vendo minha tela agora? Sim. Tá, então continuando do que o Vinícius falou, no meu caso, só lembrando, né, que ele falou agora de quando a dopagem não é tão alta, né, então o nível de Fermi vai estar localizado entre a banda de condução e a banda de valência, como olhado aqui nessa figura, ou seja, aqui eu tenho a minha banda de valência totalmente ocupada e a banda de condução vai estar não ocupada. E aqui é aquele gráfico que ele mostrou sobre a densidade de estados. Aí eu mostro as duas bandas. E aqui tem o nível discreto, né, das impurezas doadoras ou aceitadoras, dependendo do caso. E aqui só frisando como o número de elétron de impureza é baixa, né, em comparado ao número de elétrons da matriz do semicondutor. Então, cada átomo se comporta unicamente como se fosse um nível discreto e não dá a formação de banda. Isso vai ser importante. Então, como ele disse, se eu aumentar o número de dopantes, esse nível de Fermi meu vai estar aproximando da banda de valência, vai estar aumentando. Até que chega um ponto no qual esse nível
vai passar, vai ser igual à banda de condução, o mínimo da banda de condução, ou vai ser maior ainda. E aí, nesse caso, a gente não pode usar mais aquela aproximação que o Vinícius mostrou, que é a aproximação de E menos EF muito menor que KBT. Então, a gente tem que usar a função de Fermi mesmo, e aí tratar esse resultado. Mas o problema aqui é só a gente ver que, como agora eu estou colocando muito dopantes, então eu vou acabar criando vários átomos um próximo do outro, né, dos meus dopantes. E a gente viu no início da matéria que quando esses átomos ficam próximos o suficiente, eles se tornam uma banda, né? Então não é mais níveis discretos de energias, mas sim uma banda. Isso que eu mostro aqui, que agora as impurezas não é mais discreta. Eles vão se comportar como se fosse uma banda, te dá um nome de banda de impureza, e aqui a gente vê onde ela está ocupada, né? Então você tem interseção entre a banda de condução e a banda de valência, e aqui está o nível de Fermi. Então, nesse caso, a minha banda de condução vai ter elétrons naturalmente, né? Elétrons para ajudar na condutividade. O mesmo pode ser pensado também quando você dopa de doadores, né? Impurezas doadoras. Aceitadoras, desculpa. Então, agora, nesse caso, quando você coloca impurezas aceitadoras, o nível de ferro vai estar mais próximo da banda de condução, banda de valência, desculpa. E aí, quando você coloca mais, como o Vinícius falou, vai diminuir, né, o nível de ferro e vai se aproximar ao topo da minha banda de valência, como mostrado aqui, até o ponto que esse nível de ferro vai estar dentro da minha banda de valência. Então você vê que tem essa interseção, que aqui você está induzindo buracos na minha banda de valência, e aqui também tem a formação das impurezas. E o que ele também falou sobre o nível de Fermi, né? Agora, qual que é a relação? Onde que fica o nível de Fermi para os semicondutores degenerados, né? No primeiro caso, em T igual a 0. Aqui eu mostrei de novo, coloquei que são vários átomos, né, doadores. E aí, então, a gente sabe que a função de Fermi, ela tem a característica de a 0, ela vai estar ocupada até a energia de Fermi, depois da energia de Fermi, que aqui onde eu estou mostrando, ela tende a 0. Então, a energia de Fermi em temperatura igual a 0, o nível de Fermi na temperatura igual a 0 vai estar localizado exatamente na metade da distância entre os níveis dos doadores e a banda de condução. Mas quando você aumenta a temperatura, então você está aumentando o seu KBT, então você está promovendo promovendo elétrons que estavam aprisionados dentro das impurezas para a banda de condução. Então a função de Fermi-Dirac vai ter esse comportamento, ele vai de novo tender igual a 1, mais próximo do nível de Fermi ele vai decair a 0. E aí o nível de Fermi é definido como o valor dessa função igual a meio. Vocês estão vendo meu cursor ou é só eu? Sim, estamos vendo sim. Ah, tá. Ok, obrigado. E aí o Darwin fala que quando você aumenta a temperatura, o seu nível de Fermi ele aproxima do nível dos átomos doadores das impurezas. Então ele tem esse decréscimo. A gente pode discutir esse resultado, que é meio contraintuitivo. E é isso que acontece. O mesmo caso também acontece para os semicondutores quando você dopa, né? Só que o nível de Fermi vai estar próximo do bando de valência, então vai estar no meio da diferença. Eu nem coloquei aqui, mas é a mesma analogia. E aí, então, a última parte da minha apresentação, eu vou falar sobre o tempo de vida, né, desses portadores. Então, a gente imagina, a gente incide, né, um laser, né, a gente cria esses pares eletroburaco, só que esses pares eletroburaco, ele algumas vezes vão decair, vão ficar neutro novamente, né, essa partícula, esse portador de carga, ele não está lá infinitamente. E qual que é esse tempo? Porque depois ele combina e volta de novo, né? Como se fosse a PL, né? E qual que é esse tempo de vida, né? Esse tempo ele vai depender diretamente de uma característica dos semicondutores, que a gente já viu, que é se o gap dele é direto ou é o gap indireto.
Porque no gap direto, o topo da banda de valência e o mínimo da banda de condução está no mesmo espaço K, no mesmo K, então o decaimento é direto e ele emite fóton. Esses semicondutores, eles têm a característica de ter o tempo de vida muito baixo, né, muito pequeno, porque você eleva e depois ele já volta instantaneamente, né, então o tempo de vida é bem baixinho. Ao contrário isso, material GAS, no LabCen a gente está focado nesse tipo de material, né, da família 3.5. E o segundo é o gap indireto, né, que nesse caso, o topo da banda de valência e o mínimo da banda de condução não se localizam no mesmo vetor de onda K. Então, quando vocês promovem esse elétron para a banda de condução, para ele retornar para a banda de valência, para ver a conservação do momento, um fono tem que entrar nesse processo. É um processo conhecido como 3 corpos, né? Então, esse é um processo muito mais difícil, né? Então é mais demorado. Então o tempo de vida é maior, esse elétron fica mais tempo lá. E geralmente ele decai ou direto para a banda de condução ou decai por armadilhas que tem no semicondutor, que pode ser dopantes ou superfície. Isso é bem complexo, na verdade, tentar desenvolver algum modelo para entender direitinho os processos que envolvem no decaimento. E aí aqui eu coloco só uns valores, né, que o GAS, o tempo de vida de 10 a menos 6, GAS não dopado. Então aqui eu voltei de novo para intrínseco, de 10 a menos 6 segundos. Então, aplicações que precisam de um tempo de resposta rápido, né, baixinho, pode ser lasers, fotodetectores, célula solar, que é o que a gente trabalha hoje no LabCen, né, que é o nosso dispositivo optoeletrônico, então a gente precisa desse tempo de resposta. Por outro lado, quando você trabalha... aqui, desculpa, que era para ser silício. Então, o tempo de vida de silício era um pouco... dá 3 vezes a ordem de grandeza, né, maior que o do GAS. E aplicações dele geralmente na microeletrônica, né, que vai desde diodo a transistor. Foi isso. Então, essa foi a nossa apresentação que a gente preparou. Com isso, a gente termina o capítulo 2, né, do Dalvin. Acho que é. E agora próxima turma continua a partir do capítulo... Começa o capítulo de diodo. Então, foi isso. Show de bola. A gente tem 15 minutos para dar 5. Com dúvida? Lisandra, Clarissa, Matheus, Graciana. Oi, pessoal. Carlos. Olá. Então, assim, tem um exercício aqui no livro do Rezende, ele trabalha um gráfico 5.5 da 4ª edição, que ele coloca faixas aqui de temperaturas e vê o comportamento desses condutores intrínsecos e extrínsecos. E para uma dada temperatura, esse semicondutor, esse semicondutor extrínseco, ele começa a se comportar parecido com o intrínseco, né? Assim, que a página? Qual a página do Sérgio Rezende? Qual é o... eu tenho a 4ª edição, então é 128. Eu acho que faltou esse gráfico aí no Down, tá bem? Tá, deixa eu ver aqui, eu acho. Você tá com a 2ª edição, né? Eu tô com a 4ª. Não, eu não sei qual é a edição da turma. É o capítulo 5. No capítulo 5 deve estar aí. Capítulo 5 é o que? O exercício? Não, é o gráfico mesmo. Que ele faz o gráfico 5. da razão entre a densidade no equilíbrio e a densidade do doador. Tá, é 5 ponto o quê? No meu livro é 5.15 o gráfico. Tá, peraí, deixa eu... tô no 5.9. Não, é importante. Eu ponho aqui, eu sei que figura é essa. Essa figura é bem importante. Peraí. Eu achei que faltou lá no Dalvin, sabe? Essa figura é bem importante. Sim. Você quer que eu compartilhe? Você já compartilhou já. Legal. Essa aí, né? Então, assim, implicações tecnológicas, sei lá, estou com equipamento e eu começo a aumentar a temperatura
temperatura, esses bugs que dá, por exemplo, aqui no computador, eu posso dizer que seria um efeito desse tipo de aquecimento? Sim. Nossa, excelente Você pergunta. pode sim associar isso. Porque se você for ver a faixa de interesse, quando você usa semicondutor extrínseco, é exatamente onde está essa faixa que é um platô, aqui, onde está escrito faixa intrínseca, né? Se você for ver acima de uma temperatura muito alta, a sua concentração de portadores começa a aumentar exponencialmente. E toda a eletrônica é baseada, de fato, em quantidade de elétrons que você tem disponível, o que está acontecendo. Então, se você sobe muito a temperatura, você está alterando a quantidade de elétrons que tem de uma forma muito significativa e seu dispositivo passa a não funcionar do jeito que você programou ele, ou seja, do jeito que você esperava. A mesma coisa acontece para temperaturas muito baixas. Se você diminuir muito a temperatura, você passa a ter menos portadores do que você esperava. Então, isso é uma coisa bem interessante. Esse termo para temperaturas muito baixas, em silício, é conhecido um termo chamado freeze out, que é tipo congelamento. O que isso quer dizer? Você está diminuindo a quantidade de íons ionizados, ou seja, está congelando os íons, ele está a temperaturas baixas, os íons não ganham energia para ionizar, ou seja, de fato o átomo que foi inserido ali dentro, a impureza, não vira um íon, né? O íon é a impureza que foi ionizada, e aí você tem menos portadores disponíveis. Então, essa é uma dificuldade na nossa área quando você quer trabalhar em baixas temperaturas com silício. Porque o silício começa a ter menos portadores disponíveis e isso é um problema. Nessa faixa de temperatura do silício, baixas temperaturas, esse freeze out para o silício acontece muito cedo. Então, sim, você tem total razão. As faixas de temperatura que um dispositivo funciona tem a ver com um desses fatores também. Aqui a gente está falando em um dos fatores que a temperatura afeta o semicondutor. Mas tem outros também. Tá? Então, não é só por causa disso, mas isso é um fator importante na hora de saber qual é a faixa de temperatura para se usar um dispositivo. Tá legal? Mas é um excelente ponto e esse gráfico é muito importante também. Gente, é importante, é bom você ter falado desse gráfico aí, porque é importante, quer dizer, sempre que eu dou uma prova, eu ponho esse gráfico, quer dizer, a pessoa tem que entender o que significa, né? Primeiro, essa linha pontilhada aqui, né? Essa aqui, ela é o comportamento da densidade de elétrons sem dopagem, né? Vocês entendem o que significa essa primeira curva aí pontilhada, não? Silêncio total. Pelo silêncio. Porque se a concentração de íons doadores é zero, no intrínseco, o gráfico tende a explodir, não? Mas aqui é banda de valência. Eu estou sem o troço aqui. Isso aqui é banda de condução, né? E aí, esse gráfico aqui está mostrando para a gente quanto a densidade de elétrons aqui em cima, né? No semicondutor intrínseco, lembra que N é igual a P, né? Então, para cada elétron que aparece aqui em cima, apareceu um buraco ali. E isso aqui só acontece em função da temperatura. Quer dizer, um elétron só consegue vir aqui para cima em função da temperatura, né? A temperatura que promove essa subida, tá? Então, essa curva exponencial, ela está falando isso. Quer dizer, à medida que você vai aumentando a temperatura, você vai dando mais energia para esses elétrons subirem lá para cima, tá? Isso é um ponto. Agora, por que tem esse plano aqui, ó? Por que tem esse platô? Nesse caso aqui, né? Esse caso aqui é contínuo aqui, né? Esse caso aqui é o caso do semicondutor dopado. Por que tem esse platô aí? Quem é que sabe? Seria a faixa de temperatura mínima
Não, mas por que ele tem um platô? Bia, fala aí pra gente, Bia. Você que é fera. Eu diria que nessa faixa de temperatura, os níveis de energia estariam cheios, né? De elétrons nesse caso. Ou Quase, não? quase. Então, olha só, quando você dopa, digamos que você dopa com impureza doadora, né? Aí você cria aqui um nível próximo da banda de condução, não é isso? Quem é que está falando aqui? É o Matheus. Alô, alô. Agora Fala, sim. Matheus. Fala, Matheus. Fala aí. Ah, sim. É porque eu pensei que estava com problema no microfone. Então, Fala aí. eu falaria porque seria a faixa de temperatura para um semicondutor não se tornar não degenerado, porque seria a relação de 1 para 1, no caso de a densidade de elétrons seria igual à densidade, à concentração de íons doadores, né? Aí nessa faixa, então, seria um comportamento de um semicondutor degenerado, onde a energia de Fermi não passaria banda de condução. Não, então, quase. Olha só, o importante é que, repara que aqui a gente começa a temperatura igual a zero sem ninguém, sem nenhum elétron na banda de condução, né? Os A gente dois vai casos. aumentando. Quê? Os dois casos, né? Tanto que Exatamente. fosse. Agora, quando ele está dopado, quem são os elétrons que, à medida que você vai aumentando a temperatura, à medida que você vai aumentando a temperatura, esse elétron vem de onde? Vem dessa banda aqui, a banda de impureza, né? Essa banda aqui é que promove o elétron para cá, e aí ele vem para cá, né? Então, essa faixa aqui, quando você tem uma temperatura onde você promove todas as impurezas ficam ionizadas, ou seja, não sobra mais nenhuma impureza para levar para a banda de condução, aí você pode aumentar a vontade da temperatura, que não vai mudar mais nada. Então, essa faixa aqui é a faixa onde você tem todas as impurezas ionizadas. A partir daqui, dessa temperatura aqui, todas as impurezas estão ionizadas e você não tem mais aumento nenhum da densidade de elétron por causa da temperatura, né? E essa temperatura não é capaz de jogar elétron da camada da transição, banda a banda. Exatamente. Repara que só a partir dessa temperatura aqui é que você consegue começar a levar os elétrons da banda de valência para a banda de condução. Antes dessa temperatura aqui, isso aqui não acontece. Então, a compreensão desse gráfico aqui é muito importante, porque você está entendendo que você tem, sem dopagem, você entende como é que esse cara aqui aumenta, né? E com dopagem você entende que esse aumento inicial aqui acontece porque você está ionizando as impurezas, tem uma determinada temperatura que você ionizou todo mundo, e a partir de uma certa temperatura, você tem finalmente, a contribuição dos elétrons que estão vindo da banda de valência. E aí tanto que aqui, nessa região mais alta aqui, eles ficam coincidentes. Porque essa contribuição aqui já não é mais tão importante e você tem basicamente a contribuição intrínseca, né? Então, alta temperatura, tanto o semicondutor intrínseco e extrínseco, eles se comportam de forma igual. Maurício, então, fala. Então, o tamanho desse platô, né, a largura desse platô vai alterar de acordo com a dopagem do material, nesse caso, ou não? Se eu dopar mais ou dopar menos? E com energia. Qual que é essa energia que... Você diz esse tamanho aqui, ó. Essa largura, essa largura da faixa intrínseca. Se eu tiver uma dopagem menor, ela vai ser menor, não? Na verdade, é o contrário. Lembra que se você tiver dopagem zero, você tem exatamente essa curva pontilhada. Verdade. Então, se você for aumentando a dopagem, se você for aumentando do zero, né? Você começa com um platô que começaria antes, aqui embaixo. É difícil, eu não consigo desenhar em cima dessa. Não, é só você pegar essa canetinha aqui, lá em cima tem annotate.
Aonde? Deixa eu ver aqui se eu acho. Lá em cima. Ali no View do lado Options. direito. Annotate. Show de bola. Aí você pode Não anotar conheci. isso. Isso. Deixa eu ver aqui. Então, olha só. Quando a temperatura é zero, você está seguindo essa curva pontilhada aqui. Certo? Certo. Quando a temperatura... quando a dopagem é zero, quando é intrínseco. Você vai aumentando a dopagem, você vai ter uma curva agora, um pouquinho aqui, com um platô, que vai seguir essa. Aumenta mais a dopagem, agora você vai ter uma outra curva aqui, com outro platô aqui. Não, mas peraí, mano, mas lembra que aí, quer dizer, aqui está normalizado. Aí é N0 sobre ND. Perfeito. Tá. Desculpa. Essa curva já está normalizada. Essa curva já está normalizada, então vai ser sempre assim. Né? Não, mas eu não sei responder a pergunta dela de cara. Ela tá Não, falando, então, exatamente. Ela está falando Então, também dessa largura aqui. Mas se a energia for pequenininha para ionizar, então esse platô vai ser maior, não? Em função da temperatura. Então, vai depender da energia de ionização. Eu acho que tem mais a ver com a energia do que com a dopagem. Isso, Eu acho que é energia. Entendeu, Bia? Por ser normalizado, depende mais do átomo colocado, ou seja, da energia de ionização, do que da concentração. Tá, mas se eu tiver menos dopagem, não vai ser mais rápido ionizar todos esses... Depende da Ionizar tudo se eu temperatura. tiver menos? Depende da temperatura. Então, tá, mas tá em função da temperatura aí. Aí é isso que eu tô falando, nessa largura. Isso é um processo estatístico, Bia. Eu diria que não, porque, no fundo, isso aqui não é exatamente o número de dopantes, você não consegue contar isso direito. Né? Está trabalhando com grandes números aqui, 10 a 16. Sim. Então, isso aqui eu acho que é uma análise estatística, e isso vai ser pouco influenciado se for 10 a 15 ou 10 a 16, entendeu? Para essa quantidade de átomos saturados. Eu acho que é mais uma análise estatística do que uma análise de contagem ponto a ponto. Ô, Bia, se você pegar... Eita, ferro, tá difícil aqui. Se você pegar... Por exemplo, você tem aqui esse nível, essa impureza vermelha aqui, ela está bem próxima da banda de condução. Tá? Ou seja, qualquer temperaturazinha que você der, é fácil saturar. Então, esse cara aqui, provavelmente, essa curva aqui vai começar... Ops, peraí. Provavelmente, eu diria aqui, agora chutando aqui, eu diria que essa curva aqui vai saturar mais vai saturar uma temperatura menor. Tá? Agora, no caso desse cara aqui, se esse cara aqui for muito grande, esse cara aqui vai demorar para saturar. Então, provavelmente, ele vai chegar nesse nível aqui de saturação mais tarde. Agora, essa temperatura aqui é igual para todo mundo. Entendeu? Tá. Então, na realidade, a distância... Até relacionada com o semicondutor, né? O semicondutor intrínseco. Isso. Então, quem fala quando que essa curva aqui começa a subir, ou seja, o final desse platô aqui, é o semicondutor intrínseco. Então, na realidade, a distância aqui da impureza para a banda de condução é que determina onde é que esse platô começa. Isso é muito importante. Agora, lembra que aqui é N0 sobre ND. Então, o valor real de ND não importa, que já está normalizado. Entendeu? Então, quantidade de dopante não importa aqui nesse caso. Se você estivesse falando de N0 só, aí tudo bem, mas aqui já está normalizado. Nesse caso. Então, não importa a densidade de dopantes. Tá. Eu vou ter que sair agora, que minha aula começou agora. Eu também. Então, não vou conseguir um monte de ficar. coisa aqui. Eita, Maurício. ferro. Fala. Rapidinho. Vou saindo. Você falou sobre a temperatura de 600 Kelvin, né, acima dela. Então, para um semicondutor extrínseco, a partir daí ele é prejudicado por ele ser, né, igual a se comportar como um semicondutor intrínseco? Ou não? Não tem nada a ver isso? É o que o Germano explicou, né? Quando você faz o planejamento do seu circuito, você espera que aquele semicondutor tenha uma certa densidade de portadores para ele funcionar. Se você está trabalhando fora da faixa que você estava esperando, calculando, ele
ele vai funcionar de forma diferente do planejado. Entendi. Então depende para, né, o objetivo dele, no caso. Exatamente. Você quer fazer lá um diodo, você quer fazer um transistor, você conta com uma certa densidade de portadores para cada aplicação. Se você está vendo aqui que ele vai depender da temperatura. Então, você tem que calcular isso para aquela temperatura. Você tem que desenhar o seu dispositivo para trabalhar na temperatura que você espera, né? Entendeu? Que ele possa chegar, né, ao máximo. É isso, Germano? Acho que né? Sim, exatamente. Entendi. Então, a temperatura muito alta, o semicondutor se tornaria um semicondutor não degenerado, né? Então, pessoal, eu vou ter que chamar atenção para essa linguagem, que eu quero rever o livro, se ele de fato chama isso. Porque, para mim, degenerado ou não degenerado tem a ver com só dopagem. Com dopantes, não com a temperatura. Tá. Então, quando o Vinícius falou lá na apresentação sobre essa relação degenerado e não degenerado em função da temperatura, a gente tem que rever isso com calma. Eu vou dar uma olhada nisso com calma, porque, a princípio, o termo degenerado é usado quando a dopagem é muito alta e aí seu nível de Fermi já entrou, por exemplo, na banda de condução que você tem contato nos doadores. Sim, então, eu acho que ele... Eu acho que ele deixa... O Dalvin chama com temperatura mesmo, não em função de temperatura. Eu acho que ele... eu acho que ele quer falar, e quando aumenta a temperatura, você tem que usar a função de Dirac, né? Não a função de mas volts. esse termo degenerado e não degenerado... Não, eu acho que ele não usa. É muito usado para a gente, né? Eu quero conferir o livro por isso. Mas se você dopar demais, ele é degenerado. Se você dopa pouco, ele é não degenerado. E um semicondutor, para funcionar nas propriedades que a gente normalmente tem interesse, a gente quer ele não degenerado. Então, um semicondutor degenerado tem tanto elétron que ele se comporta como um metal. Então, essa que é a propriedade interessante do semicondutor. Você tem um controle muito grande das propriedades dele, onde você pode fazer um elemento que conduz pouco, você vai aumentar a dopagem, ele agora tem propriedades interessantes em função da temperatura, e chega um ponto que você aumenta tanto a dopagem que ele vira um condutor. Então, é um elemento, é um material muito rico para a gente poder trabalhar com ele. E por isso que a gente usa ele na nossa tecnologia. Dentro dos nossos dispositivos, a gente constrói camadas que estão tão dopadas, que são chamadas de degeneradas, que são as camadas condutoras para a gente. A gente chama de camadas de contato. E no meio dessas camadas de contato que a gente coloca o material com dopagem mais baixa para que a gente possa, então, controlar as propriedades elétricas dele. Mas muito cuidado com esse termo degenerado e não degenerado, porque, a princípio, ele é só por causa da dopagem. Quanto mais dopagem, chega a um ponto, você dopou demais e aí ele virou degenerado. Aí ele é como se fosse um metal. Tá legal? Mano, não seria consequência, assim, o termo tá errado, a nomenclatura mesmo, não é pela temperatura, mas não é consequência de ter temperatura baixa, ele não fica muito dopado, não sei, mas não, eu acho que é consequência. No degenerado, você dopou tanto, que já tem elétron na banda de condução. E aí, mesmo a 0 Kelvin, você ainda tem elétron para conduzir. Entendeu a diferença? Você dopou tanto que o nível de Fermi passou a banda de condução. E aí, se você tiver 0 Kelvin, você ainda tem a banda de condução com elétrons disponíveis. Então, isso já não é mais um semicondutor, já não é mais um isolante, né? O isolante é 0 Kelvin, não conduz. Se comporta como metal. Lembra que o metal é a banda semi-preenchida? Quando a energia de Fermi entra dentro da banda de condução, é como se fosse um metal que é uma banda semi-preenchida. Ele não conduz tão bem quanto o metal, porque, de fato, você não está no meio da sua banda de condução, né? Ou seja, você não preencheu demais. Mas ele também não é um isolante mais. Ou um semicondutor, nesse caso. Entendi. Tem mais algum comentário na minha apresentação que ficou estranho? Assim, pessoal, acho que quem quiser e tiver horário, eu bato um papo com ele só para falar da apresentação, que eu tem 3 detalhes só, mas coisas simples. Um que eu sempre falo para todo mundo. A apresentação tem que ter número de slide, porque agora eu queria falar de algum slide da sua apresentação que eu não sei qual é, porque não tinha um número lá indicando qual era o slide. Ah, tá. Então eu coloquei na tela inteira para melhorar a visualização, mas tinha um número do lado. Mas tem uma opção na apresentação em PowerPoint, você coloca inserir número de slides, e aí fica um númerozinho pequenininho, para a gente se basear.
E ele são 2 detalhes, né? Você apresentou super bem. Quando você citou os semicondutores, que tinha a tabela periódica, você citou silício, germânio e arsênio como 3 semicondutores que é muito usado na indústria. Mas, tipicamente, a gente só cita o silício e o germânio como semicondutores de um átomo só, porque o arsênio já é um semicondutor que a gente precisa de um outro elemento dentro dele. O arseneto de galho é um semicondutor. O arsênio puro não é um semicondutor. E não é um semicondutor definitivamente usado na indústria. Então, o típico da indústria é você falar que silício e germânio são os usados. Tá? Entendi. Isso é um detalhe. E o outro é só um cuidado que as equações que você usou, você acabou escrevendo a equação, mas sem usar um formato de equação. Então, exponencial ficou ESP, abre chaves. Tem como fazer equações mais bonitinhas e fica melhor, porque tem um exemplo que você escreveu que N é igual a N maiúsculo D, barra N' é igual a N' D. E essa barra parece estar fazendo a razão de um pelo outro, mas na verdade só queria separar, dizendo que é 2. Mano, eu fiquei de 1 da manhã até as 3h30 tentando fazer isso. Não consegui. Não consegui. Ô, Vinícius, vai no aplicativo quase do quebrando. Google. No Google Docs dá para fazer tranquilo essas equações. Foi Eu o que eu mostrei fiz as pra ele minhas. agora. Na outra semana. É tranquilinho fazer. É tranquilo. Assim, Depois, o próximo trabalho que for fazer, né? Ele só ficou de 1h30 da manhã às 3h30 da manhã, realmente já dá para ver que não está interessado. Já entendi. Eu fiquei uma tarde inteira. Até mais, eu acho. Não, assim, eu tô virado aqui, tá, gente? Eu tô viradão. Não, mas pelo menos está valendo, está valendo. Foi muito bom. Tá de parabéns. Tá mesmo. O que eu estou falando é que tudo se aprende e é fácil e simples. Então, uma vez você aprender a fazer a equação, você vai ver que é super simples e é super fácil. Mas se precisar de ajuda, fala que depois a gente te manda exemplos com a equação pronta. Beleza. Eu vou ver se no aplicativo. Parabéns, pessoal. As apresentações foram ótimas. Valeu. E quem é o próximo, hein? Eu Então, acho que eu, Maurício. É você? E você Eu quem? Não sei. A Bia que deve saber. Mas acho que a Bia... eu vou mandar. Depois a Bia então deve a gente mandar vê no depois grupo. isso com ela. Não, tá bom então. Tá. Falou, gente. Obrigado aí pela atenção de todos, hein? Foi muito bom. Até mais, hein? Se cuidem todo mundo, hein? Tchau, tchau. É.